Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos participar de mais uma reunião de oração. E é um momento muito solene em que nós viemos prestar nossa adoração ao Espírito de nosso Deus e também poder apresentar nossas súplicas, nossos pedidos ao nosso Pai, também ao nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo, e receber a unção do Espírito de Deus, que dá vida para nossa alma e nos dá mais sabedoria, para que nós possamos a cada dia estar mais unidos na fé, como povo de Deus, família apostólica, povo da Santa Avó Rosa. Sejam todos bem-vindos a participar desta reunião de oração. Também quero apresentar minha saudação a todos aqueles que nos acompanham online. É uma oportunidade que muitos aproveitam para estar também acompanhando nossa reunião, também assistindo nossos hinos, nossa música, que ensina, que edifica, e também poder estar mais próximo da nossa mensagem. Sejam todos bem-vindos, a todos aqueles que nos acompanharem ou vierem assistir nossa reunião. Desde já desejamos que a Santa Avó Rosa os mantenha unidos conosco na mesma fé, para que sejamos sempre vencedores. Eu convido aqueles que puderem ficar em pé. Nós vamos cantar o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, aqui estamos reunidos na Sua presença para prestar nossa adoração ao Reino dos Céus, glorificar, ó Deus, todo o poder celestial pela vida que temos, pela paz, pela saúde e também pela doutrina que recebemos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que nos ensinou a crer em Jesus nosso Senhor, e também amar e adorar nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, aos santos e anjos, profetas e apóstolos, que nos mantém unidos e integrados a este grande poder de Deus que está sobre nós. Queremos, ó Pai, suplicar as suas bênçãos para a nossa reunião, para este ato sagrado, devocional que estamos aqui prestando ao Senhor nosso Deus, com reverência, com dedicação, porque cremos que a unção do Espírito Santo nos envolve e nos faz participante da graça divinal, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deram este direito de estar unidos pela fé, pela sabedoria, pelos ensinos de Jesus. Queremos, ó Deus, suplicar a sua bênção para toda a nossa igreja, nossos irmãos, também pelos ouvintes da Hora Milagrosa e todos aqueles que com humildade e fé buscam em Jesus aprender a conhecer a verdade,
sobre os planos de Deus de salvação e buscam perdão para os seus pecados. Santa Avó Rosa, estamos muito felizes por ter vencido um ano de luta que se passou e podermos participar desta primeira reunião de oração nesta congregação, onde a Senhora está sempre ao nosso lado, nos guardando, nos amparando, nos dando sabedoria, enviando santos e anjos para nos livrar do mal, dos perigos que existem neste mundo. Santo irmão Aldo, sabemos que o Senhor também nos dá essa garantia da sua presença nas nossas reuniões, em nossa vida, em nossa casa, aonde estivermos. Senhor Jesus, ajuda-nos a estar ligado ao Espírito de Deus para vencer o pecado, para mantermos unidos na mesma fé. Santa Avó Rosa, confiamos na presença dos santos, dos anjos que vêm dos céus nos ajudar, e com essa certeza declaramos iniciado nossa santa reunião de oração. Amém. Vamos cantar ainda o hino do nosso inário de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Sua
passou. Tivemos tantas lutas a enfrentar, tantos problemas a solucionar, mas com a Santa Avó Rosa vencemos e felizes com ela caminhamos. Vamos esquecer as lutas que enfrentamos, vamos começar um novo ano, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e com a Santa Avó Rosa, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e com a Santa Avó Neste novo ano, felizes seguiremos e unidos sempre, sempre venceremos, tendo em nosso coração fé e amor para anunciarmos o Consolador ao mundo triste e sofredor. Vamos esquecer as lutas que enfrentamos, vamos começar um novo ano, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e com a Santa Avó Rosa, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e com a Santa Avó Vamos pedir para a Santa Avó mais de sua unção, sabedoria, inspiração, para divulgarmos o seu nome com fervor, e do irmão Aldo, nosso condutor, glorificando a Jesus o Salvador. Vamos esquecer as lutas que enfrentamos, vamos começar um novo ano, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e com a Santa Avó Rosa, com vida nova, sem dominado, pelo irmão alto e
Aqui estamos,
Amém. A seguir nós vamos passar para a parte da mensagem. Eu vou ler a mensagem do boletim que fala sobre união e também o valor das nossas reuniões de oração. Ensinos do Santo Irmão Aldo, publicado em boletim oficial. Lembro aos irmãos e irmãs da sede de nossas congregações que a reunião de oração sempre foi muito importante para o povo apostólico, pois é uma reunião dedicada em louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, para que todos os que comparecerem sejam alimentados e fortalecidos em sua vida espiritual, com a unção e a virtude do Espírito Santo que nos é dada através da Santa Avó Rosa. É tão importante que todos os irmãos e irmãs que não puderem comparecer por um motivo justo, mas estiverem com seu pensamento ligado no momento em que estiver sendo realizado a reunião, principalmente na hora da oração, também são abençoados e alimentados no Espírito. Prezados irmãos, procure sempre participar de nossas reuniões de oração, pois são momentos propícios de meditação e reflexão
sobre a nossa fé e a nossa oração. A perfeita unidade do Espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurado na terra por Jesus, precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união nunca chegaremos à perfeição espiritual, almejada por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Senhor, e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. E nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao nosso Deus na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrado no Evangelho do Apóstolo São João. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós somos um, na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E nos dias de hoje o mundo creia que Jesus enviou a Santa Avó Rosa. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me comunicaste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade. E, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste a mim. O que vem ser esta perfeita unidade a que nosso Senhor Jesus se refere? E como se deve dar esta unidade? Primeiramente, precisa haver o amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão, e outro fator importante é o de um ajudar o outro, conforme tanto no trabalho da igreja, quanto na sua vida particular, na amizade e no bom trato com o seu semelhante. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo dependem deste amor e união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho dos coros, dos obreiros, seja o cargo que for. Precisa haver uma perfeita unidade de espírito. Onde existem inimizades, discórdias, disputa, inveja e teimosia, não existe essa união tão importante e essencial. Por isso, lhes aconselhamos e lhes pedimos, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que evitem todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. Lutem, prezados irmãos apostólicos, contra tudo o que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração, unidos, e trabalhem pelo progresso da igreja e do nosso povo, buscando sempre na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, a força e o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos, e só assim seremos a igreja vitoriosa, para darmos a Deus e aos seus santos a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para os céus. Prezados irmãos e irmãs, estes ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, dados por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para nossa perfeição espiritual como filhos de Deus, e para gozarmos de todas as bênçãos celestial e a salvação de nossa alma.
Irmãos, está aí então a mensagem para esta reunião e nós observamos que temos recebido alguns boletins que vêm nos trazendo este tema para nós meditar sobre o valor da união. E também, por estarmos numa reunião de oração, nós também temos aqui este assunto falando, esta mensagem que o Santo Irmão Aldo publicou no boletim, quando estava aqui, falando sobre o valor da reunião de oração. Eu quero, irmãos, recordar a todos nós, porque é oportuno, estamos na reunião de oração, que esta reunião, ela tem um caráter especial, que é de dedicar ao Espírito Santo de Deus. Nós temos inúmeras reuniões especiais no decorrer do ano, reuniões festivas, como recentemente nós passando de um ano para um outro ano, nós comemoramos então a festa do Natal e também fizemos a comemoração de passagem de ano. Mas essa reunião, observe que desde o princípio uma determinação de Jesus que fosse realizada uma reunião especial ao Espírito Santo. Irmãos, é uma forma de agradecer ao Espírito Santo, porque sabemos que Ele é a origem de tudo. Sem Ele não existiria nada, porque Ele é o Espírito de Deus. E Deus, nosso Pai, sabemos que, pela doutrina de Jesus, que é o único santo que sempre existiu, e mesmo sendo um santo no céu, o nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Rei, Ele sendo uma pessoa, Ele é um santo que também tem o seu Espírito. Por isso que Ele criou o ser humano, podemos dizer, inspirado na sua própria característica, porque sendo Ele Deus, Ele tem o seu Espírito, então Ele criou o corpo humano e deu a ele um Espírito, mesmo que seja por um tempo, e depois haverá a separação, e esse Espírito retornará para o céu, se assim cumprir a sua missão conforme as leis de Deus, senão não poderá retornar aos céus. E esse Espírito Santo de Deus, irmãos, sempre dedicamos uma reunião especial para falar sobre esse Espírito do Pai, até mesmo pela importância que ele tem para a nossa vida, não só no sentido de glorificar ele como pessoa espiritual, porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que o Espírito de Deus, mesmo sendo o Espírito do Pai, ele é uma pessoa, ele é um ser existente nos céus, igual a Deus, igual a Jesus, igual aos anjos. Ele é uma pessoa que é superior ao próprio Deus. É Ele que tem a virtude e o poder e a unção, e que executa os planos de Deus, nosso Pai, que é o Rei da glória. Então, não só para glorificar esse Espírito, nós temos essa reunião especial de oração dedicada ao Espírito Santo, mas devido à importância que ele tem para todos os santos e especialmente para nós, que estamos nesse corpo vivente. Nós recebemos dele a sua unção, a sua virtude, é o que dá vida para a alma. Deus criou o corpo humano da matéria, o corpo humano, o que dá a vida para o ser humano é o Espírito, mas enquanto ele estiver habitando nesse corpo, o corpo tem os seus sentimentos, o qual nós chamamos de alma. Embora que muitas vezes as pessoas também chamam de alma para o seu espírito, não está errado. Mas a verdadeira definição em nossa língua, espírito é uma pessoa espiritual e alma é os sentimentos do corpo. Por isso que nós buscamos alimentar nossa alma com as coisas boas desta vida, porque é através desses sentimentos que nós vamos preparar essa pessoa espiritual que está em nosso corpo para que ele se santifique e volte para Deus. Ele recebe
Tudo os nossos atos que fazemos pela matéria, então incorporamos no espírito. Por isso, irmãos, que a escolha está no intelecto da pessoa, na decisão da pessoa. Há pessoas que optam em alimentar sua alma só com coisas ruins, sentimentos de maldade ou de vícios, ou tudo aquilo que a pessoa busca que alimenta a sua alma, os seus prazeres, os seus costumes, então também ele vai passar para o seu espírito. E aí nós dizemos na doutrina que um pecador que alimenta a sua alma com coisas ruins, ele tem seu espírito corrompido pelo pecado, pelos seus atos. E aí ele não pode ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é virtude, que é unção, que é poder, que transforma a vida, a não ser que a pessoa se arrependa dos seus pecados. E todas as características boas do ser humano que vem dos céus, dos santos, todas as suas características já são boas, estão nos céus, mas que recebemos dos céus são virtudes do Espírito Santo. Por isso que nós, irmãos, compreendemos pela doutrina que quando São João começou a batizar, até a vinda de Jesus, irmãos, não era dessa forma que era definido a vida do ser humano. Ele não havia essa facilidade de receber esta unção do Espírito de Deus, porque as pessoas tinham a influência do pecado original desde o princípio do mundo. Então tinha o peso do pecado que separava a pessoa de Deus. Mas quando São João, irmãos, começou a anunciar Jesus, diz lá na doutrina que a primeira coisa que ele ensinava é a pessoa deixar dos maus costumes, deixar dos pecados, deixar dos sentimentos ruins e se preparar para receber Jesus. E ele dizia: aqueles que aceitar a minha mensagem, eu batizo com água, e ele já passa a ser contado como um santo de Deus. Mas esse que vem após mim, disse São João, ele tem o poder de batizar com as virtudes do Espírito Santo, que São João não tinha, não podia batizar com esta unção. E depois, quando Jesus veio, então ele mesmo, e muitas vezes ele deixou bem claro que as pessoas receberiam também esta virtude e esta unção do Espírito de Deus, que envolve a pessoa e separa ela do mundo, do pecado. E na medida que a pessoa vai crendo, vai obedecendo mais, ele vai se santificando mais, ele vai adquirindo essas qualidades. Aí vem a santidade, irmãos, que esta igreja tanto fala, tanto ensina para este povo apostólico. Buscar essa santidade para viver separado do mundo. E aqueles que assim crerem, irmãos, passam a dar frutos dessa transformação, que é as características boas da vida do ser humano: ser bom, ser humilde, ser perdoador, ser caridoso, sofrer pelos outros, essas virtudes do Espírito de Deus que envolve a sua alma e vai fazendo com que você fique cada dia melhor, e o seu espírito vai recebendo essa graça, ao ponto de a pessoa viver bem nessa terra, ser verdadeiramente um representante do Espírito de Deus, e quando findar na vida do corpo, ele não precisa ser julgado, ele não precisa pagar seus pecados, porque ele já não é mais um pecador. Isso, irmãos, para nós é muito natural nós compreendermos esta verdade, mas há muitas pessoas que têm dificuldade. Porque é mais fácil ser pecador. É mais fácil, irmãos, assumir que você não é santo, que você vai buscar ainda esse perdão um dia. Talvez no último dia, talvez na última hora. Irmãos, mas isso é muito duvidoso. Nós não sabemos quando será esse último dia, essa última hora. Será que vai dar tempo? Também, irmãos, as consequências do pecado, ela pesa na alma da pessoa. Aquele, irmãos, que não busca receber essa virtude do Espírito de Deus, esta unção que transforma a vida, e ele começa a alimentar sentimentos ruins, porque a alma, irmãos,
Porque a nossa alma, ela se alimenta. Ela se alimenta igual ao nosso corpo. O nosso corpo precisa de alimento material. Precisa tomar café de manhã, precisa almoçar, precisa fazer um lanche. Precisa, porque ele precisa de energia. A alma precisa de alimento espiritual. Precisa de virtude. A pessoa precisa buscar algo para alimentar essa alma. Aquele que optar em buscar as coisas boas, a sua alma vai se enriquecendo. E é essa unção do Espírito de Deus, irmãos, desse único santo, que é o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, é a fonte de sabedoria, é a fonte de poder que ele envolve todos os santos e anjos dos céus e todo sincero arrependido dos seus pecados, envolve numa unidade espiritual. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele disse: Pai Santo, guarda aqueles que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Jesus, na sua perfeição de santidade, ele e o Pai eram uma pessoa, eles eram duas pessoas. Jesus, uma pessoa, Deus, outra pessoa. Mas na unidade de espírito, eles eram tão perfeitos que eles eram uma pessoa só. O Espírito Santo de Deus, como eu disse, também é outra pessoa, mas devido à elevada santidade deles, eles são considerados um, por isso fala Santíssima Trindade. Mas também os santos, irmãos, que alcançaram a glória, a perfeição da eternidade, que fazem parte do corpo de Deus, também fazem parte deste corpo. Mas Jesus, irmãos, não se limitou àqueles que estavam nos céus. Ele rogou já por aqueles que tinham crido na sua doutrina e ainda por nós, que depois de 2000 anos fomos receber essa graça, esse entendimento, essa doutrina que a Santa Avó Rosa nos ensinou, que nós não devemos mais ser pecadores, que nós devemos se santificar. Primeiramente devemos acreditar. Se a pessoa não acreditar, ele não vai alcançar essa perfeição. Ele precisa acreditar para que ele possa ser envolvido nesse corpo celestial, mesmo estando na vida do corpo. Como eu disse, o corpo é matéria, tem as suas leis que regem a vida humana, da alimentação, da própria existência. Tem um período que a pessoa vai viver, depois o corpo vai voltar para o pó da terra. Mas o espírito que recebeu só coisas boas, através da sua alma, dos seus bons sentimentos, ele não é matéria, ele vai se santificando, ao ponto muitas vezes de uma pessoa, irmãos, buscar tanto essa santidade, com humildade, com fé, ao ponto dele ser muito santificado, muito santificado. Por isso que na doutrina diz que quando começamos a aprender a doutrina, nós começamos no primeiro grau de santidade. O que é o primeiro grau de santidade, irmãos? É quando a pessoa é separada do mundo. Creu na Santa Avó Rosa, creu no Santo Irmão Aldo, entendeu que eles são santos de Deus, irmãos, naquele momento ele já é perdoado dos seus pecados. E muitas vezes isso aconteceu em momentos que a pessoa não tinha assistido nenhuma reunião ainda. Às vezes foi uma primeira vez que ele ouviu a hora milagrosa. Às vezes foi uma primeira vez que ele encontrou uma pessoa que lhe aconselhou a crer na Santa Avó Rosa, e ele creu com santidade, com fé. Então ele recebeu o perdão de todos os seus pecados. E quando recebeu o perdão dos seus pecados, a Santa Avó Rosa, como consolador, ela tem o poder de batizar, isto é, de dar esta unção. E ela perdoou os seus pecados e já lhe deu a unção. E você já não é mais do mundo, você já não é mais pecador. Mas não sabia, às vezes, o que tinha que fazer para agradar a Santa Avó Rosa, então veio para a igreja. Muitas vezes a pessoa, numa primeira reunião, até se sentiu estranho, porque chegou num ambiente totalmente diferente daqueles lugares que ele frequentava, aqueles costumes, mas ele veio aqui porque ele sabe que aqui é a igreja da Santa Avó Rosa, que ele deu o perdão. Então ele já recebeu esta unção, esta virtude que dá uma alegria, irmãos, inexplicável.
todo aquele que recebeu esta graça, esse perdão, não esquece jamais. É muito comum, às vezes, a pessoa lembrar e até falar de como que ele conheceu esta igreja, às vezes, num momento até de desespero, de sofrimento, de luta, de doença. E ele creu na Santa Vó Rosa e ele sentiu na alma esta alegria, esta força. Irmãos, ali é a unção do Espírito de Deus, ele foi batizado. Agora você é um santo, você já é contado como santo. Mas você ainda está no primeiro passo, precisa se esforçar para ir para a frente. Aí a pessoa vem para a igreja e começa a buscar, começa a aprender, seguir o exemplo das pessoas que já aprenderam, e passa às vezes até servir, trabalhar, vai se santificando. E diz na doutrina, irmãos, que esta virtude do Espírito Santo de Deus não tem limites, não tem limites. Esse Espírito Santo de Deus, ele pode lhe dar da sua unção o quanto ele quiser e o quanto você merecer, o quanto você buscar, ao ponto de você se tornar uma pessoa cheia da sabedoria, da unção. Irmãos, nós lembramos um caso bíblico do Santo Estevão. Santo Estevão era um jovem que depois que conheceu a doutrina, em pouco tempo ele entendeu quem era Jesus. E ele se dedicou tanto à fé, à prática daqueles ensinamentos, e ele recebeu uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. E ele começou a pregar, ensinar e falar para as pessoas, ao ponto de ele ser condenado à morte. Mas ainda no último dia de julgamento, ele ganhou o direito dele falar, dele se defender, dele se justificar. E foi aí que ele falou com muito mais força, sem medo da morte. Então a unção do Espírito Santo, irmãos, ela prepara a nossa alma ao ponto de a pessoa ser superior à própria morte, de não temer a própria morte do corpo. E foi ali, irmãos, que Deus deu a ele o privilégio, pelo esforço que ele teve, de antes dele morrer, ele viu a glória de Deus e testemunhou para aqueles homens. Eis que vejo o céu aberto e vejo o nosso Deus e Jesus me esperando, porque Deus queria deixar uma prova. Então, irmãos, agora podemos pensar assim, como cantou esse último hino, o nosso lema é viver em união, irmãos. União, é porque Jesus que pediu para nós, e já pediu nessa oração, não só através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, foi ele que pediu para nós viver em união. O nosso lema é viver em união, porque, irmãos, qualquer sentimento ruim que nós alimentar, ele vai começar a nos separar dessa unidade de espírito. Qualquer sentimento ruim, porque todo sentimento ruim também vai para a alma, e todo sentimento ruim, quem criou foi o autor do pecado. Deus não tem nada a ver com esses sentimentos ruins. Toda maldade, todo orgulho, toda inveja, todo ódio, irmãos, isso é o espírito das trevas que criou. Se ele conseguir envolver uma pessoa nesse sentimento, ele separa a pessoa das virtudes do Espírito de Deus. E mesmo que essa pessoa continue integrada na obra do Consolador, ele continua só a parte física. Porque a parte física, irmãos, as leis garantem. Ninguém pode impedir de uma pessoa frequentar a reunião, de uma pessoa ser um obreiro, de uma pessoa ser um pastor. Ninguém pode impedir de uma pessoa ser um músico ou frequentar a reunião. Mas se a sua alma estiver contaminada por sentimentos ruins, irmãos, principalmente sentimentos graves, como o do ódio, da vingança, da raiva, irmãos, ele fica totalmente separado das virtudes do Espírito de Deus. Enquanto ele não se arrepender, não pedir perdão, e se ele causou algum prejuízo para alguém, ele tem que reparar, é a lei de Deus. Se ele causou um prejuízo, prejudicou alguém, ele vai ter que ir lá pedir perdão para a pessoa,
refazer aquilo para que ele receba de volta esta unção do Espírito de Deus. Por isso, irmãos, que eu disse no início que a Santa Avó nos deu esse direito de ter uma reunião só para meditar nessa responsabilidade. Irmãos, isso é visível que muitas pessoas não conseguem compreender. Porque tem pessoas que querem ser apostólico e ser do mundo ao mesmo tempo. Às vezes vê até pela aparência, pelo seu traje, pelos seus costumes, ou pela sua forma de falar. Às vezes, quando conversa com aquela pessoa, percebe que o seu palavreado não é palavreado de apostólico. Então, ele quer estar na igreja, porque ele sabe, ele já conseguiu entender que o juízo de Deus vai ser aplicado. Então, ele quer frequentar a igreja, às vezes quer ter um ministério, pensando, na última hora eu me apego com a Santa Avó. Mas, irmãos, isso não pode, não existe isso. Isso, irmãos, para o Espírito de Deus é uma falta de respeito. E até diz na doutrina, irmãos, o recado da doutrina é muito severo. E diz na doutrina, irmãos, que se uma pessoa depois de receber esta unção, fazer parte, até receber milagres, e ele voltar a praticar coisas pecaminosas, isso é um ato vergonhoso para o Espírito de Deus. E ele pode ser banido de uma vez por todas. É possível. Mesmo com toda a misericórdia da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, se uma pessoa, irmãos, começar a faltar tanto com o respeito, com aquela unção que ele já recebeu, ele pode ser tirado. A misericórdia de Deus tem limite. Por isso, irmãos, que Jesus falou para aqueles discípulos, quando mandou eles pregar, ele disse assim: na casa que vocês chegar, vocês saudem com a paz, dê a paz, que é a unção do Espírito de Deus, transmita a virtude, dê de graça, você recebeu de graça. Se eles receber, vocês fiquem na casa deles, mas se vocês for desprezado, até o pó da sandália vocês deixem lá. Então veja que Jesus advertiu, depois que a pessoa conhece, experimenta, sente esta unção, esta virtude, e depois, irmãos, desprezar, começar a trabalhar contra, isso diz na doutrina que é um ato vergonhoso. É um ato vergonhoso para o Espírito de Deus, que é o Espírito supremo em santidade, que inspira o próprio Pai, que inspira os santos, que inspira os anjos. É o Espírito Santo de Deus que deu todo o poder para Jesus fazer milagres. E é esse Espírito Santo que Jesus, quando prometeu o Consolador, disse que também ele seria um Espírito Santo, porque o Consolador seria revestido do Espírito Santo para fazer milagres. Então precisa ter muito cuidado, irmãos. A Santa Avó Rosa, irmãos, devido à sua misericórdia, à sua bondade, ela não exige sacrifício. Olha, nós não fazemos sacrifício nenhum. Nós não jejuamos, coisa que no passado Deus exigia que as pessoas jejuassem. Hoje nós não jejuamos. A Santa Avó disse que não precisava. Ela só pediu para nós vir na reunião, isso ela pediu. Para não faltar reunião, para viver em santificação, e que ela iria até visitar nossa casa. É assim que diz no hino do inário, né? Se nós viver em união, em santificação, ela iria na nossa casa levar a bênção. E então veja que a Santa Avó é muito misericordiosa, mas ela não tolera desrespeito. Santo nenhum tolera desrespeito. Eu lembro que uma vez o Santo Irmão Aldo disse assim, para aqueles que ficam de brincadeira, ele disse assim: não brinquem comigo. Deus não é brincadeira, disse o irmão Aldo, e eu também não sou. Ele disse: eu também não sou de brincadeira. Ou a pessoa não quer assumir a sua responsabilidade, então ele precisa escolher o seu caminho. Mas se ele sabe que esta igreja é do reino dos céus, esta igreja é onde tem a unção do Espírito de Deus, irmãos, esta igreja, quando nós abrimos a porta para ter as reuniões, aonde for a reunião, ali, irmãos, tem santos poderosíssimos, que nós não conseguimos imaginar, porque nós não vemos, mas eles estão ali, é eles que trazem a unção, a virtude. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, disse que vem em todas as reuniões.
Muitos apóstolos, eles têm esta unção do Espírito de Deus para nos proteger, e o poder do mal não tem direito nem de passar perto da nossa igreja. Também não tem direito de tirar a paz de nenhum apostólico que valorize esta unção. Então não há fanatismo nesta igreja, não há exagero, tudo tem regras, tem limites de respeito às nossas reuniões, mas precisa levar a sério. Precisa levar muito sério. Irmãos, graças a Deus temos esta sabedoria e adoramos ao Espírito de Deus que nos dá essa unidade, mesmo que não temos laços parentesco de família, mas somos irmãos, porque olhamos, identificamos pelas qualidades, pela mesma fé, pelo mesmo amor. Quando alguém se comporta diferente, aí causa estranheza. Será que ele é meu irmão? Será que é apostólico? Porque está meio estranho esse comportamento, esse jeito, não quer cumprimentar os outros, não quer ajudar, é áspero, falta um pouco de educação, aí causa um pouco de estranheza, mas às vezes a pessoa não está bem integrado ainda. A hora que ele se integrar a esta virtude e buscar essa santidade, aí é só alegria no semblante, na alma e vontade de trabalhar para Deus. Irmãos, eu agradeço a sua presença, desejo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, quando for visitar a sua casa, foi eles que disseram isso, e nós cremos, eles encontrem muita paz e possam ainda dar muito mais paz para todas as famílias apostólicas, para que haja ali comunhão, união, alegria e força de vontade para vencer o pecado e todas as coisas que lutam contra nós neste mundo. Amém. Eu convido os que puderem ficar em pé, nós vamos cantar um hino de nosso inário, Hora Santa de Oração, é o número 83. Vamos cantar o hino do inário de número 120, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador, ao Divino
Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, nossa eterna gratidão a todo o poder celestial, pela bênção, pela paz, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui na reunião de oração. Queremos, ó Deus, te adorar e glorificar ao Divino Espírito Santo, pela vida que nos dá a nossa alma, e também pelo perdão dos pecados. Pelo ministério de Jesus, nosso Senhor, estamos aqui participando de mais uma reunião, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a nossa Mãe Virgem Maria, e queremos, ó Pai, pedir a sua bênção, para que sejamos sempre unidos na mesma fé, possamos servir em nosso ministério de cantar, da música, ministério de mensageiros do Senhor, para poder anunciar ao mundo o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e também glorificar a presença dos santos e anjos que trabalham para Deus nosso Pai. Senhor Jesus, atende nossas orações, nossos pedidos, pela união de nossa igreja, pela formação de santos que a Santa Avó Rosa vem formando nesses dias, e também, Santo Irmão Aldo, pedimos a sua bênção, a sua intercessão em favor de todos esses irmãos que estão aqui reunidos nesta reunião, e também aqueles que nos acompanham online. Santa Avó Rosa, atende às orações, esses pedidos que estão na caixinha, a senhora sabe o que eles estão precisando. Se estiverem doentes, acamados, hospitalizados, Santa Avó, tenha misericórdia, dê coragem, dê ânimo para lutar, para ter paciência, humildade. Santo Irmão Aldo, abençoe toda a nossa igreja, os ouvintes da Hora Milagrosa, os nossos irmãos espalhados por esse país e também em todas as partes desta terra. E agora, Santa Avó, despede todos nós para voltar em paz para nossa casa, com a bênção e a unção do Espírito de Deus em nossa alma, para que sejamos sempre felizes, fortes, vencedores nesta terra, e assim o reino do céu seja louvado e glorificado, hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até final de semana.